Academia de Xadrez, Dama H3. Eu sou o professor Ricardo, tio Rico na área. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre os princípios do jogo de xadrez citados no livro Meu Sistema, do Aaron Ninzovich. E vamos lendo junto aqui, dando eh, alguns exemplos depois no tabuleiro, tá? Então vamos lá. Resumo do livro Meu Sistema, o autor é o Aaron Ninzovich. Neste resumo consta apenas os princípios teóricos do jogo de xadrez citados por Aaron Ninzovich. Não será feita análise de posições e ou partidas específicas. Então, no livro tem análise de muitas posições e de muitas partidas. Não vamos analisar posições específicas e partidas nesse vídeo, tá? Esse vídeo a gente vai falar apenas dos princípios citados no livro. Quando eu li o livro, eu fui anotando todos os princípios do jogo e fiz um resumo. E é isso que eu vou passar para vocês aqui, tá? Então vamos lá. Na abertura, que são os primeiros movimentos, aqueles lances iniciais, aproximadamente ali os 10, 12 primeiros lances, né? Foi citado no livro o seguinte: desenvolva todas as peças de forma integrada, combinada. Evite deixar peças soltas sem defesa. Todos devem estar defendidos. Então, ao começar uma partida de xadrez, você tem que desenvolver as peças, colocar as peças em posições melhores, uma defendendo as outras, de maneira combinada, ó. O bispo combinando com a dama, um cavalo defendendo o outro, né? Uma torre defendendo a outra, que a gente fala conectar os cavalos ou conectar as torres, né? Integrar tudo, né? Não deixar peças sem defesa, né? Não colocar as peças no começo do jogo em casas que não estejam defendidas pelo seu próprio exército. Os movimentos de peões não são considerados desenvolvimento. Então, quando você avança um peão na abertura, não é considerado um lance de desenvolvimento. Evite lances de peões na abertura, não perca tempo. Então, só movimente os peões que liberem outras peças para sair jogando, para jogar, tá? Não movimente peões sem necessidades na abertura. Apenas movimente os peões que auxiliem no desenvolvimento de alguma peça, que abre espaço para alguma peça jogar. Evite movimentar a mesma peça mais de uma vez. Então, se você já desenvolveu o bispo, evite movimentar o bispo de novo, né? Evite movimentar a mesma peça duas vezes. Vai movimentando uma vez cada peça até terminar o desenvolvimento de uma maneira completa. Proteja o rei. O roque é recomendado na grande maioria dos casos, com algumas exceções. Faça o roque pequeno ou roque grande para proteger o rei na ala que você achar que o rei vai ficar melhor defendido, né? Ó, algumas exceções. O que quer dizer isso? O rock, na maioria dos casos, é bom, tá? Algumas exceções só ele é ruim. Quando, por exemplo, tiver muitas peças do adversário apontando para aquela ala e você faz o rock naquela ala, pode não ser muito interessante, né? Você vai ajudar o seu adversário, né? Tente obter uma vantagem de desenvolvimento em relação ao seu inimigo, ao seu adversário, né? Obrigar o inimigo a realizar trocas apenas retarda seu próprio desenvolvimento, exceto quando a troca proporciona o mesmo. Não é legal obrigar o seu adversário a realizar trocas, né? Apenas quando essa troca vai desenvolver alguma peça do seu próprio exército, né? Quando, por exemplo, um cavalo que retoma desenvolvendo, né? Evite a qualquer custo trocar uma peça que já se moveu várias vezes por outra peça que se moveu menos vezes. Então, se você já movimentou uma peça mais de uma vez, não é interessante trocar com o seu adversário por uma peça que se moveu um menor número de vezes. Seria péssimo para o seu desenvolvimento trocar um cavalo que já se moveu 3 vezes por um cavalo que se moveu apenas uma ou duas do adversário, tá? Você estaria perdendo tempos, tá?
Muito cuidado com os peões que ocupam o centro, eles podem decidir o jogo. Um peão central móvel e livre deve ser considerado como um criminoso terrível e perigoso. Então, muito cuidado com os peões centrais. Um simples avanço de um peão central pode ser decisivo numa partida de xadrez. Então, analisa bem as possibilidades do seu adversário que ele tem para avançar os peões, principalmente peões centrais, em direção das suas peças, tá? Toma cuidado, ó. Um peão central móvel e livre, aquele peão que não está bloqueado, que não tem outro na frente, é um peão móvel e livre. Deve ser considerado um criminoso terrível e perigoso. Ó. Então, muito cuidado com o avanço dos peões centrais do adversário. Ele deve ser freado, bloqueado e destruído assim que possível. Então, tente bloquear o avanço do peão, frear o avanço do peão ou capturá-lo quando possível. Não permita ao inimigo um centro de peões livres com a possibilidade de avanço. Então, não é legal permitir que os peões centrais do adversário possam continuar avançando na direção do seu exército. Decida o centro, estabilize o centro, controle o centro. Não é legal deixar o centro muito instável, com muitas possibilidades, tá? Melhor deixar um centro estabilizado. Não deixe o centro com muitas possibilidades e instável. Foi isso que a gente falou agora. Priorize o desenvolvimento. Você só está desenvolvido quando todas as peças estiverem participando do combate. Então, não parte para o ataque que nem um doido logo no começo, sem antes desenvolver todas as peças, né? Desenvolver os dois cavalos, os dois bispos, a dama, conectar as torres, para todos participarem do jogo, né? Caso aceite um gambito, não busque sustentá-lo e priorize o desenvolvimento. Então, gambitos, aqueles peões oferecidos, entre aspas, de graça, né? No xadrez, tem que tomar cuidado. Se você aceitar e capturar um gambito aí do adversário, não fica tentando sustentar aquele peão a mais. Priorize o desenvolvimento, desenvolva suas peças primeiro, tá? Conceito de centro. Na grande maioria das partidas são decididas por consequência do que acontece no centro. Então, tente dominar o centro, né? Se não for com os peões, com as peças, atacando as casas centrais, controlando as casas centrais à distância. O número de peões centrais não é determinante. Então, não é quem tem mais peão no centro que está dominando o centro. É quem tem mais peças controlando aquelas casas centrais, né? Pode ser peões, cavalos, bispos, dama, torre. Por isso que é interessante desenvolver trazendo as torres para o centro, a dama controlando casas centrais, os cavalos, os bispos também, né? Não só colocar os peões no centro. Controle, eh, controle do centro não necessariamente é feito com ocupação de peões, é isso que a gente falou. É muito mais importante as peças estarem controlando o centro a distâncias. Peças mirando para o centro, com o raio de ação apontando para as casas centrais, são as casas de D4, D5, E4 e E5, aquelas quatro casinhas bem no centro do tabuleiro. Não se engane ao pensar que o domínio central é expresso pela simples ocupação física e matemática das peças no centro. Então não é quem tem mais peças ocupando aquelas quatro casas centrais ali, né? Não é uma ocupação física e matemática ali do centro. O centro pode estar controlado à distância, né? Meus bispos podem estar controlando aquelas peças de longe, cavalo e todas as outras peças, né? É um conceito mais amplo de dinamismo e atividade das peças somado a bloqueio, estabilização e ganhos de espaço. Então, ó, tente criar bloqueios para os peões dos adversários. Estabilize o centro antes de sair atacando que nem um doido. E é, avance um peão quando você tiver oportunidade para ganhar espaço. Um centro bem estabilizado abre possibilidade de ataque nas duas alas. Então, depois que você estabilizou o centro ali, o centro está todo fechadinho, você tem um bom controle ali da região central, aí abre a possibilidade para você atacar na ala do rei ou na ala da dama, qualquer lado do tabuleiro, né? É mais indicado a ocupação do centro com apenas um peão. Não é mais, isso tudo seguindo o livro Meu Sistema, tá, gente? Não fui eu que inventei tudo isso. Isso são conceitos citados no livro
meu sistema do Aaron Ninzovich, né? Ele acha mais indicado a ocupação do centro com apenas um peão e todas as outras peças dando suporte por trás. O sucesso de um ataque na ala depende do estado de saúde do centro. Então foi o que a gente falou, ó. O sucesso de um ataque na ala do rei ou na ala da dama depende se você tem um centro bem controlado, bem estabilizado, bem bloqueado. Se o centro tiver aquele caos com muitas possibilidades, não é tão indicado já sair atacando. Agora vamos falar das colunas abertas. As colunas abertas oferecem a possibilidade de ocupação na sétima ou oitava fileira. Então, sempre que você puder, ocupe a sétima ou oitava fileira do adversário, né? Com a sua torre ou com qualquer outra peça, se você conseguir chegar lá, né? As colunas abertas possibilitam a torre, a dama, ou às vezes até outra peça ocupar a sétima ou oitava fileira do adversário. A ocupação da sétima ou oitava fileira normalmente significa vitória. Uma boa ocupação da sétima e da oitava tem um ganho posicional muito grande. Crie postos avançados para suas peças sempre que possível. Postos avançados são casas protegidas por um peão relativamente avançado. Então, aquele peão que você conseguiu avançar, conseguiu chegar lá longe, ele cria um posto avançado para sua casa, né? As torres devem estar em colunas abertas, com algumas exceções que veremos à frente, exemplo a superproteção. Então, as torres gostam de colunas abertas ou semi-abertas. Tente posicionar sua torre nas melhores colunas, né? Ele fala aqui de algumas exceções que veremos à frente, como exemplo da superproteção. Exemplo da superproteção é aquela sua peça que está num posto avançado, que é legal você proteger ela. Por exemplo, vamos dar uma olhada no tabuleiro aqui, ó. Dar um exemplo rápido aqui do tabuleiro. Por exemplo, um cavalo posicionado numa casa avançada, defendida por um peão, seria interessante você vir, por exemplo, com uma torre e proteger esse cavalo. Esse é o exemplo da superproteção. Você proteger as suas peças que estão avançadas, né, que estão em postos avançados. Isso é só um exemplo, tá, gente? Poderia ter outras peças protegendo esse cavalo aqui, tá? Só um exemplo. Vamos voltar lá para o livro. A coluna aberta pode servir de manobra para a torre acessar outra coluna. Então você pode passar a torre ali, fazer uma manobra de torre para acessar outra coluna desejada para atacar ou para defender, tá? Processo para abrir colunas. Tem dois processos para abrir colunas. O processo pacífico, quando naturalmente a troca de peças ali, ou a captura e troca de peões, abrem a coluna, ou o que o Ninzovich chama de processo bélico, ou agressivo, que é quando ocorre um sacrifício de alguma peça para abrir a coluna. Eu posso sacrificar alguma peça minha para abrir a coluna para a torre, para a dama, ganhar atividade, né? A cadeia de peões ou estrutura de peões. É sempre recomendado que apenas peões defendam peões. Então, quando você tiver peões avançados, é legal outro peão vir defender, né? Não é tão interessante ficar defendendo todos os peões com peças. Nizovich acha muito mais interessante defender peões com peões. A defesa de peões com peças é um conceito errôneo de jogo, com algumas exceções que veremos à frente, como o peão passado. Então, olha só é legal você defender o peão com peças quando for um peão passado, por exemplo. Aquele peão que pode se tornar dama ou qualquer outra peça quando ele chega lá na última fileira, tá? Sempre que você puder, defenda peões com peões. Sacrifícios e ataques concentrados nos peões do roque do inimigo normalmente têm um efeito destruidor, pode ser considerado para abrir colunas, expor o rei inimigo ou diminuir as defesas. Então, sacrificar peças na frente daqueles peões que protegem o rei, os peões do rock, né?
pode ser interessante para você aumentar o seu poder de ataque ou para expor o rei do adversário. Muito cuidado com a base de peões, o peão atrasado é uma grande debilidade do seu exército. Então, conforme você vai avançando os peões, tem outros que ficam para trás. Esses peões que ficam para trás significam aí debilidades, tá? Toma cuidado com eles que, por exemplo, se uma peça conseguir passar por trás da cadeia de peões, vem capturando todo mundo. Então, proteja a base ali de peões, que é aquele peão que fica para trás, o peão atrasado, tá? A cadeia de peões normalmente dita o ritmo do jogo e é determinante. Então, é, tem uma estrutura de peões, uma cadeia de peões saudáveis, um peão defendendo o outro. Se é peões espalhados não dá certo, tem que ser aquela estrutura mais bonitinha, quando um defende o outro. Um peão que não pode ser defendido por outro é uma debilidade. Então, um peão que não tem o seu colega para defendê-lo é uma debilidade, ó, porque alguma peça vai ter que ficar escrava na defesa desse peão, um cavalo, um bispo, uma torre, uma dama, né? E aí ela fica passiva. Agora vamos falar sobre o posto avançado. Crie um posto avançado e ocupe-o para sua peça funcionar como uma sentinela super importante. Use o posto avançado para ataques futuros e manobras em torno do sentinela. Então, ó, aquele peão que avançou e criou um posto avançado, ele, ele, quando se você conseguir colocar uma peça ali no posto avançado, ele vai ser um sentinela super importante, ó. Ele e também serve para ataques futuros e manobras das outras peças, ó, em torno daquela peça que está no posto avançado, em torno do sentinela. A coluna em que o sentinela ocupa deve ser muito bem protegida. Então é aquele posto avançado que você conseguiu colocar uma peça lá, a coluna que essa peça está deve ser muito bem protegida. Seja capaz de proteger, ó, a peça que está num posto avançado, que o NIS 20 chama de sentinela. A coluna em que o sentinela ocupa representa uma grande debilidade para o inimigo. Então, por isso que é interessante você proteger bem aquela peça que está no posto avançado. É uma debilidade do seu adversário essa coluna, tá? Posto avançado normalmente cria um peão passado super perigoso para seu adversário. O peão resultante do posto avançado. Então, aquela peça que está no posto avançado, ela é tão incômoda, ela atrapalha tanto seu adversário vai querer capturar essa peça. E aí você, ao retomar de peão, você cria um peão passado. Por isso que é tão importante você proteger aquela peça que está no posto avançado, né? Agora vamos falar da ocupação da sétima e da oitava fileira. Escolha e determine um ponto de ataque. Abra a coluna. Então, abra a coluna quando você escolher determinar um ponto para atacar, né? Aquele alvo. Não seja apressado e tão ambicioso em dar cheques e checkmate. A vantagem de ocupar a sétima ou oitava fileira será determinante entre o meio-jogo e principalmente o final. Então, não é só porque você ocupou a sétima ou oitava fileira que você já tem que sair atacando que nem um doido, né? Não seja tão apressado e ambicioso em ficar dando cheques desnecessários ou já partir para ameaçar checkmate tão rápido. Calma, que se você conseguir ocupar a sétima ou oitava fileira, você já tem uma vantagem. Vai com calma que essa vantagem vai ser determinante principalmente ali entre o meio-jogo e o final. Ó. Não precisa ser tão ansioso. Faça com que o inimigo se defenda e torne suas peças escravas passivas na defesa. Então, a peça que está na sétima ou na oitava fileira é uma grande ameaça e vai atacar muitos pontos ali do adversário. E aí o adversário vai ter que deixar peças escravas passivas na defesa desses pontos. Essa é uma vantagem estratégica boa. Jamais retomar um peão insignificante. Priorize seu ataque e seu desenvolvimento em direção do centro, ou em direção do alvo escolhido. Fica preocupado em capturar peõezinhos desnecessários, principalmente aqueles peões de ala, aqueles peões que estão longe. Priorize o seu ataque ou mova as peças em direção do centro, que elas têm uma atividade muito maior, né? Ou ali continua no seu alvo, em direção do seu alvo escolhido.
As torres dobradas na coluna normalmente tendem a partir a um empate ou um cheque perpétuo, com algumas exceções. Então não é tão, na opinião do Nizovic, lógico, né? Não é tão legal dobrar as torres ali toda hora. Tem posições mais ativas para as duas torres, né? Ele acha que as torres dobradas tendem a um empate ou um cheque perpétuo, que também é empate, né? A melhor defesa para o seu rei em apuros é sempre estar ao lado de uma torre. Então, ó, a melhor defesa para o seu rei em apuros é sempre estar ao lado de uma torre. Vamos lá para o tabuleiro de novo. Por exemplo, melhor defesa para o seu rei que está aqui no cantinho, em apuros, sofrendo ataque aqui de todos os lados, por exemplo. A melhor defesa é deixar sua torre aqui do lado dele, não a torre longe aqui, ó. Aqui ou em outro lugar. Nizovic fala que a melhor defesa para um rei em apuros é a torre estar grudadinha ao lado, tá? Voltando lá para o livro. Após a ocupação da sétima e oitava fileira, deve-se começar a aproveitar a vantagem e realizar manobras e rodeios em torno do ocupante principal. As manobras e rodeios têm por finalidade um ganho de material, uma combinação para ganhos de tempo e ameaças de mate. Então, após ocupar a sétima ou oitava fileira com alguma peça, quando você conseguir, as outras peças têm que vir ali fazer manobras em torno dessa peça. E, é, e aí você vai buscar uma finalidade aí de ganho de material, né, de ganho de alguma peça, ou uma combinação, aquele sacrifício de peça que tem uma vantagem posterior, né? Dicas valiosas sobre defesa e peões passados. Numa situação difícil e asfixiante, busque a troca de peças para diminuir o poder do inimigo. Então, quando você está sendo atacado, está complicada a situação para você, é interessante você buscar a troca de peças para diminuir o poder do inimigo. Numa situação difícil e asfixiante para sacrificar um peão, prefira sacrificar um peão ou até mesmo, em último caso, uma peça, ao invés de tornar todas suas peças passivas com responsabilidades defensivas. Então, olha só, é até interessante você sacrificar um peão ou até mesmo sacrificar uma peça para não ficar tão numa posição tão defensiva, com todas as suas peças ali tendo obrigações de defender e você não tem possibilidades nenhuma de ataque, de contra-jogo. Então prefiro até sacrificar um peão ou uma peça para você ter algum contra-jogo, né? Para todas as suas peças não ficarem na defesa. Abra espaço para tornar suas peças ativas. Ative suas peças, né? Deixe elas com mais casas, controlando mais casas, atacando mais casas ali no tabuleiro. Muita atenção nas casas centrais do tabuleiro. Normalmente o centro decide as partidas. Então, sempre muita atenção com o centro do tabuleiro. Verifique ali as ameaças do adversário, principalmente relacionadas às peças que atacam o centro, controlam o centro. Evite a qualquer custo o surgimento de um peão passado do inimigo. Então, não realize trocas, não capture. Tente evitar com que o adversário tenha um peão passado. Um peão passado é aquele peão que não tem peões nas colunas adjacentes, na coluna da direita e da esquerda dele, né? Aquele peão que pode chegar e promover lá na frente. Identificar qual peão do inimigo poderá se tornar um peão passado. Então, ó, tente identificar qual é a ameaça, qual peão do adversário pode se tornar um peão passado. Tente bloqueá-lo, eliminá-lo, né? É considerado um peão passado quando a sua frente na coluna e nas colunas laterais vizinhas não possui peões inimigos para impedir a coligação. Então, peão passado é aquele peão que não tem ninguém nem na frente nem nas colunas laterais. Busque obter superioridade numérica de peões em alguma das alas para assim possibilitar o surgimento de um peão passado ao seu favor. Então, tente ganhar superioridade nas alas, por exemplo, na ala do rei. Vamos lá
Vamos lá para o tabuleiro de novo. Então, por exemplo, superioridade. Busque ter 3 peões contra 2, por exemplo. Aqui eu tenho superioridade nessa ala, 3 contra 2. E aí tem chance desses 3 contra 2, a gente trocar 2 e sobrar 1 para promover. Né? Busque ter superioridade de peões em algum lado do tabuleiro. Pode ser na ala do rei ou na ala da dama, né? Voltando para o livro. Bloqueie o peão passado do seu inimigo e, se possível, destrua. Lógico. Bloqueie o peão do adversário. Seja capaz de defender o bloqueador. A peça que bloqueou o peão do adversário para não promover tem que estar defendida. Tenta dar um jeito de proteger a peça que bloqueia. Porque o adversário vai tentar atacar aquela peça de qualquer jeito para liberar o peão passado para avançar. E aí você tem que proteger esse bloqueador. O rei e a dama são péssimos bloqueadores. Então, ó, não é legal você bloquear os peões passados do adversário com o rei e com a dama. Realize o bloqueio primeiramente com os cavalos. Os cavalos são as melhores peças para bloquear um peão passado do adversário. Senão, bispos e torres em segundo lugar. Lógico, né? Agora vamos falar sobre os finais. O rei foi feito para governar, ou seja, marchar em direção do centro do tabuleiro, protegendo a base de sua cadeia de peões. Então, no final do jogo, quando sobrar poucas peças ali, o rei tem que governar, ou seja, andar em direção do centro do tabuleiro, protegendo ali, ó, a base da cadeia de peões, aquele peão que ficou para trás. Seria legal o rei protegê-lo e avançar em direção do centro. O rei se torna crucial nos finais, avance os peões junto do seu rei. Então traga o rei junto para assim conseguir ir avançando os peões e proteger os peões, né? Realize um reagrupamento das peças antes de iniciar a marcha do rei. Então não deixe peças soltas no tabuleiro para lá e para cá. Reagrupe todas, faça uma proteger a outra, é, conecte todas de novo, e aí você vai com o rei junto para começar a avançar, né? Um peão passado possui alma de gigante, vida e poder extraordinário. Cuide bem dele e apenas abandone-o caso tenha um motivo muito grande. Então, cuide bem do seu peão passado. Esse peão passado é uma dama em gestação, né? Tem vida, como diz o Rafa Chess, tem vida, tem alma. É, ele, ele tem uma importância muito grande no xadrez, né? Então, cuide bem dele, proteja-o, a não ser que você tenha algum motivo muito grande para largar esse peão passado, como por exemplo uma ameaça de mate, um ataque muito forte, né? Destrua o bloqueador adversário para dar vida ao seu peão passado, até mesmo sacrifícios podem ser considerados sem remorsos. Então, aquela peça que conseguir bloquear o seu peão passado pode ser alvo até de sacrifícios, sacrificar alguma peça ali para conseguir avançar com esse peão, né? Nos finais de jogo, ó, force o inimigo a entrar em zugzwang. Zugzwang, situação em que o inimigo não possui boas opções para jogar, às vezes nenhuma opção boa para jogar, pois está restrito, bloqueado, controlado pelas peças e peões do adversário. Então, tente deixar seu adversário sem opções, né? Em zugzwang. Sem opções boas, assim ele vai ter que jogar e piorar a própria posição. Deve-se restringir os lances do inimigo, muitas vezes o adversário é obrigado a jogar e piorar sua própria posição. Esse é o Zug. Quando você vai restringindo o poder das peças do adversário com avanços de peões ou as suas peças mesmo dominando as peças do adversário, ele vai ser obrigado a jogar e piorar a própria situação, né? Vai ter que dar um tiro no pé, vamos dizer assim. Não seja precipitado em coroar seu peão passado. Não avance de qualquer jeito, apenas avance
caso seja capaz de defendê-lo. Não é porque você tem um peão passado, você tem que sair avançando de qualquer jeito. Apenas avance quando você tem condições de defender aquela casa que o peão foi, né? É sempre recomendado buscar posições mais ativas para as torres ao invés de escravizá-las na defesa de um peão débil. Então, ao invés de ficar defendendo um peãozinho débil, aquele peão fraco, é melhor ativar as torres para atacar, ou os peões ou as peças do adversário, ou o rei do adversário, né? No final, colocar o rei perto das linhas de fogo. O rei tem que ir para o combate no final do jogo. No final, o rei deve ser corajoso e audacioso para marchar junto dos seus peões, porém, sempre ao menos com uma casa de refúgio em caso dos cheques. Preste atenção. Então, vai indo com o rei em direção da linha de fogo, para o centro do tabuleiro, protegendo os peões, mas toma cuidado para não levar um mate ali, né? Sempre que você mover o rei, vê se o rei tem pelo menos uma casinha de fuga, quando ele receber cheques do adversário, né? Observação: o exército conseguir criar 2 peões passados pode comemorar a vitória. Na grande maioria das vezes, 2 peões passados são mais relevantes até mesmo que a desvantagem de uma peça, mesmo sendo ela de grosso calibre. Então, se você conseguir criar 2 peões passados, praticamente a vitória está ganha, principalmente se esses peões estiverem conectados, um estiver defendendo o outro, né? Às vezes, 2 peões passados ali na sexta, na sétima fileira, vale mais do que uma peça, até ela uma peça de grosso calibre, uma torre ou até mesmo uma dama, às vezes, né? Aqueles peões passados vão ser muito incômodos, vão conseguir chegar, e aí você vai fazer uma dama, 2 damas, né? Vai compensar. Por isso que é interessante aqueles sacrifícios para conseguir promover, né? Troca de peças. Vamos falar agora sobre as trocas de peças. Apenas realize troca de peças quando ganhar tempos em cima do adversário. Então só troque peças quando você for ganhar tempos. Por exemplo, eu troco um cavalo pelo outro, mas o meu cavalo vem atacando alguma peça do adversário. A dama, por exemplo, eu vou ganhar um tempo. Ou quando eu trocar uma torre pela outra, minha torre vem atacando uma outra peça que está solta do adversário, vou ganhar um tempo. Apenas realize trocas quando for para ganhar tempos. Quando sua intenção é desviar o defensor de algum ponto, ah, só a realização de trocas é interessante também quando você for desviar o defensor de algum ponto que você está atacando, né? Quando o jogador já tem uma vantagem material e quer simplificar a posição para chegar rapidamente no final com vantagens. Então, ó, realize trocas quando você já tiver vantagem material. Quando você já estiver ganhando, é legal sair trocando as peças porque você vai chegar no final com vantagem, um final vencedor. Ou para eliminar um grande defensor do rei adversário, ou para ganhar material posteriormente. Então, para eliminar um defensor muito forte do adversário, é legal realizar trocas, ou para ganhar material, lógico. Jamais realize trocas que não ofereçam nenhuma vantagem, pois se não oferece nenhuma vantagem para você, consequentemente oferece alguma vantagem para o inimigo. Então não troque peças sem nenhum motivo. Se você não tem nenhum motivo bom para você trocar a peça, provavelmente quem tem é o seu adversário, tá? Agora vamos falar sobre a cravada. Normalmente a cravada acontece no rei, mas pode acontecer é, quando uma peça de menor valor crava um intermediário ameaçando uma peça de maior valor. Então você pode cravar o rei, aquela peça que está entre o rei e o seu ataque, ou aquela peça que está cobrindo uma peça de maior valor, né? A peça cravada oferece uma falsa sensação de segurança, então não é legal ficar na cravada. Uma falsa sensação de segurança. Você acha que ele está protegendo ali, mas não está, né? A peça cravada é uma grande debilidade do seu exército, pois não pode se mover. Uma peça que não pode se mover é nula e totalmente insignificante numa guerra. Então, aquela peça que está cravada, ela está nula.
ela está sem condições de se mover. E isso é péssimo, né? Normalmente é recomendado concentrar ataques na peça que está cravada. Então, quando você tiver uma peça cravada, o seu adversário vai tentar atacar aquela peça de novo, aquela peça está imobilizada. E quando você conseguir cravar alguma peça do adversário, é legal você tentar atacar a peça cravada de novo. Um ataque de peão em uma peça cravada é a glória do exército. Esse peão se torna um grande guerreiro e, se morrer em seguida, terá uma morte honrosa e será lembrado com louvor. Então, se você conseguir atacar com um peão alguma peça cravada, é a glória do exército, né? Esse peãozinho vai morrer aí como herói depois. Portanto, sempre que possível, ataque uma peça cravada com um dos seus peões ou outra peça. Na grande maioria das vezes, é recomendado sair da cravada imediatamente. Então, se você puder, tiver um jeito de sair, ó, fugindo por trás ou manobrando alguma peça para que se interponha no caminho, ó, ou fugindo da cravada, ou tirando o rei, ou tirando a peça que está cravada, ou colocando alguém no meio do caminho, colocando alguém na frente, né? Ou até mesmo criando uma ameaça muito maior ao inimigo, fazendo recuar. Então, ou você cria uma ameaça mais forte ainda para o seu adversário, fazendo ele mesmo sair da cravada e dar um alívio para você, né? Cria uma ameaça de checkmate, uma ameaça numa peça de alto valor, aí ele mesmo vai ter que recuar, né? Não é recomendado atacar a peça que está realizando a cravada imediatamente. Percebeu a diferença? Então, não precisa atacar a peça que está realizando a cravada ali na hora, imediatamente. Chamamos isso de interrogatório. Atacar a peça que realiza a cravada normalmente pode oferecer problemas relacionados ao centro. Então, é mais interessante colocar alguém na frente ou sair, tirar a peça que está cravada de trás. E não já atacar a peça imediatamente, né? Pode ter problemas relacionados ao centro. Um ataque desesperado na peça que realiza a cravada na ala pode ser respondido com um contra-ataque fulminante no centro. Então, quando você ataca aquela peça que está realizando a cravada, você pode tomar um contra-ataque ali referente ao centro. E o nosso desespero para atacar a peça que realiza a cravada pode ser uma isca do inimigo, para assim dominar o centro. Então é aquilo que a gente acabou de falar. Às vezes você está tão desesperado para atacar a peça que está te cravando que o adversário aproveita para dominar o centro, controlar o centro ou contra-atacar o centro, tá? Cheque descoberto. Vamos falar agora sobre o cheque descoberto. Uma peça que está atrás da outra e encoberta parece que está limitada, porém, ao mover a peça que está na frente, abre-se espaço para o cheque da peça que está atrás. Isso simplesmente é devastador ao inimigo, pois o guerreiro que abriu espaço para a ação de suas peças que está atrás é simplesmente imortal no próximo lance. Então, sempre que você puder, sempre que você tiver a possibilidade, né, é legal dar um cheque descoberto. Porque essa peça que abriu espaço para vir um cheque descoberto é imortal no próximo lance. Ó. Você vai ganhar um lance, ganhar um tempo, e aquela peça que abriu espaço pode atacar outras, e assim vencer a partida. Portanto, uma boa ideia é a criação de um moinho, ou seja, peças do mesmo exército, uma atrás das outras, ameaçando cheques e ataques descobertos. Então, sempre que você puder, ó, crie uma situação para ter cheques descobertos ou ataques descobertos, que é o moinho. Uma peça atrás da outra, encobrindo a outra, mas quando uma sai, abre o poder de ataque da outra, né? Tome muito cuidado quando o seu adversário posicionar sua peça atrás de uma outra do próprio exército, formando assim um moinho, pode estar chegando ao seu fim. Então, tome muito cuidado quando o adversário colocar uma peça atrás das outras do seu próprio exército. Pode estar vindo um ataque, um cheque descoberto. Bloqueie a peça que está à frente, não permita cheques descobertos. Então, quando um avanço de um peão, por exemplo, abrir um ataque da peça que está atrás, tente bloquear aquele peão ou uma outra peça qualquer, né?
Outro ponto a se destacar é o cheque duplo, quando duas peças dão cheque ao rei ao mesmo tempo. Então, se duas peças suas conseguirem atacar o rei do adversário ao mesmo tempo, o rei é obrigado a se mover. Essas duas peças são imortais no próximo lance, não pode capturar nenhuma. Porque se você capturar uma, a outra ainda continua dando cheque e vice-versa. Então, tente fazer lances de profilaxia, aqueles lances de defesa antecipada, né? Lances de profilaxia significa capacidade de antever os ataques do inimigo, antecipar uma defesa ou antecipar uma fuga, impedir um ataque do inimigo, impedir um lance libertador, um lance do adversário que libere as peças presas ou libere o espaço que o adversário tanto quer para manobras. Medidas de segurança prévia. Isso são lances de profilaxia. Tem que se defender antes de chegar ao ataque. Você já tem que imaginar o que o adversário está querendo fazer ali, tentar identificar o plano do adversário, né? É, às vezes, ó, impedir um lance libertador, aquele avanço de peão que vai abrir o potencial de todas as peças do adversário. Tente impedir esse avanço de peão, por exemplo, né? Na maioria dos casos, impedir o plano do inimigo é mais importante do que a realização dos próprios planos. Ó. Então, você identificar e impedir o plano do seu adversário, na maioria dos casos, é mais importante do que você realizar os seus próprios planos. Então, isso é a profilaxia. O conceito de superproteção. É sempre mais recomendado superproteger, ou seja, defender com muitas peças o seu ponto forte. O iniciante acha que é necessário defender demasiadamente seus pontos fracos e suas debilidades. Porém, não é assim. Deve-se defender com força e entusiasmo seus pontos fortes para que este ponto se fortaleça ainda mais. Defender com muitas peças aquele super cavalo que ocupa um posto avançado é muito mais importante do que ficar protegendo um simples peão débil de ala. Então você tem que proteger o seu ponto forte, né? Aquelas peças que estão avançadas, aqueles peões avançados que têm que ser defendidos. Não ficar se preocupando em defender muito seus pontos fracos. Principalmente se for um peão débil de ala, ó, aquele peãozinho afastado, solto lá do outro lado, deixa ele lá. Melhor proteger as suas peças que estão em postos avançados, por exemplo. No livro Meu Sistema, ele cita os bispos de Hornwitz. Alguns jogadores adoram possuir o par de bispos, e uma ideia muito comum é apontar os dois bispos para o roque, o rei do adversário. Esses, quando são posicionados assim, são conhecidos como os bispos de Hornwitz. Uma arma incrível e avassaladora. Então, se você puder apontar os seus dois bispos para o roque do adversário, para o rei do adversário, esses são os bispos de Hornwitz. Uma arma incrível e avassaladora. Ó. Pode criar cravadas ali nos peões do roque do adversário, deixar as peças que estão protegendo o rei ali todas cravadas. E isso pode ser muito interessante, tá? Os cavalos. Normalmente os bispos levam vantagem em posições abertas, aquelas posições que tem muito espaço, os bispos normalmente levam vantagem. E os cavalos em posições fechadas, com algumas exceções. Este é um tema muito controverso que não vamos aprofundar neste livro. Então ele fala assim, de maneira bem simples no livro, ele fala assim: bispos são melhores em posições abertas, cavalos em posições fechadas. Mas tem algumas exceções, né? No livro também ele cita as leis absolutas do jogo de xadrez. Vamos ler essas leis juntas aqui. Primeira lei: a vontade de vencer a todo custo e de maneira super rápida normalmente significa derrota. Então, no xadrez, aquele cara apressado, quer sair atacando que nem um doido logo no começo, ansioso, esse cara vai tomar contra-ataque. Então, a vontade de vencer a todo custo, de maneira rápida, ir para cima que nem um doido, normalmente o contra-ataque é fatal. Você vai perder. No contra-ataque, você vai perder. Xadrez é um jogo de perguntas e respostas, portanto, ao perguntar algo, tome cuidado com a resposta. Normalmente, uma pergunta muito grosseira e agressiva é
é respondida de forma contundente e matadora. Então, ó, lances de ataque muito grosseiros ali, aqueles ataques desesperados, aquelas agressões muito na cara e evidente, podem ser respondidas com lances ali contundentes e matadores, ó. Então, criar ameaças de ataque muito ansiosa, muito grosseira, você vai tomar um contra-ataque também muito forte. Então, que nem ele fala aqui, ó, perguntas e respostas. Ao perguntar alguma coisa ali de uma maneira muito agressiva, a chance de você responder tomar uma resposta muito agressiva é grande, né? Então, não precisa ir que nem um louco para cima. Calma, vai posicionando, vai encurralando o seu adversário, deixando ele sem opções aos poucos. Você vai ganhar. Ameaça checkmate no terceiro lance. Pastorzinho. E o cara vai defender e vai te dar um contra-ataque matador, né? Não realize apenas lances que criem ameaça direta e imediata ao adversário. Devem ser realizados lances para melhorar a posição das peças, lances para solidificar a cadeia de peões, lances de profilaxia, lances de espera, ou seja, lances posicionais muitas vezes são mais importantes que ameaças diretas. Então olha isso daqui que legal, ó. Não precisa você atacar as peças do adversário todos os lances. Ameaçar checkmate, atacar alguma peça do adversário todas as jogadas. Você também tem que fazer lances para melhorar a posição das suas peças, sem aquela ameaça direta. Você apenas vai melhorando a posição das suas peças no tabuleiro. Lances para solidificar a cadeia de peões. Então, aquele lancezinho simples de peão que solidifica a estrutura, a cadeia de peões. Você está melhorando a sua posição no tabuleiro. Não precisa ameaçar coisa toda hora, todo lance. Lances de profilaxia, se defender ali com antecedência. Lances de espera, às vezes um lance de espera, aquele lancezinho sem sem algum objetivo ali imediato, é interessante, porque esse lance de espera vai fazer o seu adversário jogar e você vai perceber o plano dele. O que que ele quer? Vamos ver, vou fazer um lancezinho aqui de espera para ver como que ele vai jogar, para onde ele vai rocar. E aí eu vou tomando atitudes um pouco mais, vamos dizer assim, contundentes nos próximos lances. Então, lances posicionais também são muito interessantes. Não precisa ficar ameaçando peças do adversário todas as jogadas. Este equilíbrio entre ataque, defesa e posicionamento das peças é fundamental para se chegar à vitória. A passividade excessiva das peças não oferece nenhuma perspectiva futura e seu exército está condenado a uma morte lenta e dolorosa, a derrota. Então, se todas as suas peças estiverem defendendo pontos e passivas, sem possibilidades de contra-ataque e contra-jogo, você terá uma morte lenta e dolorosa. Vai perder a longo prazo, vai ficar sofrendo. Então, defenda ali a posição com o mínimo possível para você ter alguma chance de contra-ataque, de contra-jogo. Isso que ele quis dizer aqui, tá? Então, esse foi um resumo aí de todos os princípios citados no livro Meu Sistema. Não vimos nenhuma posição específica, nenhuma partida específica citada no livro, senão o vídeo ia durar também 100 horas, né? Espero que você tenha gostado aí. Se você gostou, dá um curtir, dá um like aí para ajudar a gente, continuar nesse trabalho. É de graça, não paga nada aí para ajudar o canal, tá? E um grande abraço. Fique com Deus todos aí e até o próximo vídeo. Valeu!